Olá, meu nome é Verônica Boarini, eu sou engenheira florestal pela Unesp e eu vou apresentar um trabalho intitulado Análise do desenvolvimento de plantio heterogêneo entre os anos de 2000 e 2020 através da estimativa de CO2 retirado da atmosfera. O trabalho foi feito sob orientação de Luiz Alberto Bucci. Um ecossistema ele é composto por variáveis bióticas e abióticas, e as complexas inter-relações desses componentes são responsáveis pelo seu funcionamento. Essas interações elas acabam por formarem padrões na sua estrutura em escala espacial e temporal. Então, com a finalidade de obter informações sobre essas interações entre as espécies arbóreas, este trabalho ele tem como objetivo analisar os dados de crescimento dos indivíduos presentes no Bosque do Descobrimento por meio de cálculos de retirada de CO2 atmosférico. Bem, o bosque ele está situado no interior do Parque Estadual Alberto Lofgren. Ele foi implantado em 2000, inicialmente com 500 árvores, e em 2017 houve incremento de mais 104 indivíduos. Foram coletados então a altura e a circunferência, altura do peito, o CAP, de todos os indivíduos presentes. No caso dos indivíduos ramificados nos caules abaixo de 1,3 metros, foi feita a coleta do CAP de todas as suas ramificações, que posteriormente tiveram os valores ajustados através do cálculo da raiz média quadrática. Os dados de CAP foram transformados em DAP, diâmetro e altura do peito, para a realização dos demais cálculos. E para o cálculo da biomassa, foram utilizadas equações utilizando o valor da densidade de cada espécie, e esses valores foram obtidos na literatura. As equações utilizadas elas encontram-se aqui embaixo. Bem, os dados referentes aos anos de 2003, 2009 e 2017, eles foram disponibilizados pelo IEF, e as medições, os dados referentes a 2020, foram feitas pela equipe deste trabalho. Os cálculos da biomassa e do carbono fixado nos 4 anos, eles foram realizados seguindo a mesma metodologia. Bem, os 10 indivíduos que apresentaram maior crescimento com base na maior retirada de CO2 atmosférico, em quilogramas, nos anos de 2003, 2009, 2017 e 2020, estão apresentados nessa tabela 1. Relacionados então com seus respectivos grupos ecológicos. Pode-se afirmar então de forma geral que o crescimento das espécies está relacionado com o grupo ecológico no qual pertence. Em plantios heterogêneos, algumas espécies desempenham função de facilitadoras para as outras, como por exemplo as pioneiras, que por possuírem um rápido crescimento são responsáveis pelo sombreamento de uma área, criando assim um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das espécies secundárias tardias e clímax, que não necessitam de sol pleno durante todo o seu ciclo de vida para se desenvolverem. Isso pode ser observado nos dados abaixo. A quantidade de indivíduos que mais retiraram o CO2 da atmosfera em 2003 são pioneiras e o número diminui com o passar dos anos, enquanto que os indivíduos dos grupos das secundárias e clímax aumentam gradualmente. Em 2009, já é possível observar um equilíbrio na relação de espécies, onde 50% são pioneiras e 50% são secundárias. Já em 2017, o número de pioneiras diminui ainda mais e vai para 30%, enquanto que as secundárias iniciais representam 50% e as tardias 20% das espécies que mais cresceram. Por fim, em 2020, 40% são espécies clímax, que apesar de possuírem um ritmo de crescimento mais lento, elas se desenvolvem mais em diâmetro e em altura e assim fixam mais carbono e, consequentemente, retiram mais CO2 atmosférico. Os dados referentes à fixação de carbono são apresentados nessa segunda tabela, de acordo com cada ano em que foram feitas as medições. Pode-se notar, então, que entre as duas últimas medições, houve um aumento significativo na quantidade de CO2 retirada da atmosfera. Isso se deve ao crescimento das espécies secundárias tardias e clímax e também devido à incorporação de 104 novos indivíduos no bosque em 2017, que foram incluídos no cálculo realizado em 2020. Bem, esse trabalho possibilitou o entendimento de como espécies pertencentes aos mesmos grupos ecológicos apresentam um comportamento similar nas taxas de crescimento e, consequentemente, na quantidade de CO2 que retiram da atmosfera. Dessa forma, esse estudo ele contribui para a melhor compreensão da importância da presença de espécies facilitadoras, como a relação entre espécies de rápido e lento crescimento. E assim, esse trabalho também auxilia na decisão da estratégia de manejo e escolha de espécies a serem utilizadas em plantios heterogêneos de espécies nativas. Essas são as referências utilizadas para essa pesquisa. O meu e-mail para possíveis dúvidas. Muito obrigada!